A gente começou com um movimento nos Estados Unidos, com aquele julgamento do O.J. Simpson, que foi televisionado, que é um movimento que a gente chama de mediatização do judiciário. Isso ganhou muita força aqui no Brasil, principalmente com a Operação Lava Jato, e a gente vê alguns personagens do STF, do próprio Poder Judiciário, deixando a vaidade se sobrepor ao seu o que é de característica. Então, é aquilo que o Debord fala, sabe, o que é bom aparece, o que aparece é bom. Então, a gente tem visto a vaidade de alguns ministros se sobrepondo ao dever. E aí a gente não tem a menor possibilidade de negociação quando alguém se acha realmente o dono do Brasil. Eu volto para aquilo que eu sempre falo, é o coronelismo moderno diante dos olhos da gente. Esse é o meu pedaço de terra. Pessoal, nós estamos já, o tema está aqui, a produção está me pressionando para falar do Sérgio Cabral. Atenção, Sérgio Cabral passando o Natal em casa. Atenção, depois de quantos anos? 522 anos, o índio está preso e o Cabral está solto. Mas primeiro, Caio, fecha o comentário para a gente passar ao próximo tema. Não, eu só queria fechar, porque é muita ingenuidade achar que o STF é provocado por um partido pequeno. Pessoal, isso é um método. É um método, né? É muito claro, todas as reuniões que o Randolph fez, todos os tweets que o Randolph fez, esperem por nós amanhã. Amanhã vocês terão uma resposta, amanhã vocês verão o que vão acontecer, sempre na base da ameaça, sinalizando um alinhamento completo dele com o STF. Então seria muita ingenuidade a gente achar o STF age quando provocado. É basicamente assim, ó, me provoca para eu te dar um soco, por favor, ou então me xinga aqui para eu poder bater nele. Esse é o tipo de provocação que está acontecendo. Agora, eu só quero dizer que é o seguinte, eu não estou aqui defendendo negociata de tomar lá da cá entre parlamento e executivo, não é isso. Eu estou defendendo o emprego da Constituição, onde o parlamento mantém-se responsável pelas suas funções, que é o orçamento, e não o judiciário, que fique claro isso para todo mundo. Muito bem, pessoal, Cabral está prestes a redescobrir o Brasil em liberdade. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, deve deixar a prisão ainda hoje. O último preso da Lava Jato foi denunciado em 35 processos das investigações e já foi condenado em 23 ações nas instâncias inferiores, com penas que chegam a 430 anos de prisão. Depois de cumprir 6 anos, o STF considerou o tempo excessivo, então decretou a sua soltura. Depois que deixar a cadeia, Cabral ficará em prisão domiciliar em um imóvel da família em Copacabana, por conta de todos os processos em seu nome. Bom, e aí? Eu quero começar com o Marcelo Bella. Eu quero saber se ele ficou preso pouco tempo. Lembrando o seguinte, ele não foi absolvido. Ele continua provisoriamente em medida restritiva, só que agora com uma tornozeleira eletrônica em seu domicílio. Foi pouco tempo e cadê o dinheiro que ele desviou? Cadê o dinheiro que ele roubou, querido Marcelo Bella? Bem, teremos aí para o próximo carnaval que se aproxima uma nova marchinha, né? Ai, neném, o Brasil não vai bem, prenderam o Cabral, né? Prenderam o índiozinho e soltaram o Cabral. Isso, na verdade, é uma excrescência do que nós estamos vendo referente ao último condenado da Lava Jato que está sendo solto, cabeça. Eu me recordo lá no Rio de Janeiro, em reuniões com a Secretaria de Segurança, quando a iniciativa privada tinha que apoiar algumas áreas públicas, como a área de segurança, por exemplo, como alguns quartéis, não havia salário suficiente, não havia dinheiro para pagar salário a policiais. E policiais tinham que trabalhar por vocação. Eu me lembro muito bem disso, e não foi um mês ou outro, foram vários meses, além da saúde do Rio de Janeiro, onde milhares de pessoas morreram nas filas. Essas mortes, eu acredito ao senhor Cabral, ao senhor. O senhor matou essas pessoas quando o senhor, naquela festa dos guardanapos, só naquela festa da farra dos guardanapos, custou R$1,5 milhão aquela festa. Fora as próprias joias, as obras de arte que o senhor tinha, que foram encontrados com o senhor. Então agora estão querendo fazer com que troque de lugar. O mocinho vira o Cabral, o índio já virou o vilão, e agora estão tentando fazer com que o juiz Marcelo Bretas seja criminalizado. Vão aposentar o juiz Marcelo Bretas. Isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. Eu quero ler para vocês, uma permissão aqui de ler para vocês uma carta que explica muito bem o que foi a Lava Jato e o que o Próximos, que era o apelido do Cabral, qual era o papel dele nesse processo, e uma carta que o ministro do STF, ele escreveu, ele falou isso a outro ministro. Isso foi compilado aqui pela nossa produção, só para que você saiba a opinião dos próprios ministros do STF em relação à Lava Jato. E aqui, presidente, eu me permito observar que os números de atuação na 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 condenações em primeira instância confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados, e os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticavam delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção e norte a sul e leste a oeste no Brasil. Um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Comprova-se, maiorias políticas com a corrupção almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro e financiava-se a política e o próprio bolso, com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Quem que está falando isso? Vamos chegar. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiro desviados a obras superfaturadas. Irrigava o pagamento do marqueteiro, a propina da obtenção do financiamento público, irrigava o caixa 2 da campanha. Tudo levado e não declarado em sucessivas camadas de empresas de fachada para disfarçar a corrupção. Saque do Estado brasileiro e, última análise, saque do povo brasileiro. Criou-se um mundo paralelo de esperteza e desonestidade que naturalizou coisas erradas no país. Quem se dispuser ao livro da Malu Gaspar, a organização, verá a fotografia aterradora de um país que perdeu na história. Tudo lá. O PT e os seus próceres, o PSDB e os seus próceres, o PMDB, todos os próceres, os valores das propinas, em muitos casos, com nomes das contas não declaradas em paraísos fiscais. E não se fale, presidente, em criminalização da política, levar percentuais em contratos públicos, cobrar pedágio e empréstimos públicos, ou receber suborno para dar isenção tributária a quem não merecia ser desonerado, ou cobrar propina para não convocar empresas e indivíduos para comissões parlamentares de inquéritos, não é política, é crime mesmo, senhor presidente. A partir da invasão criminosa da privacidade, passou-se a vazar a conta-gotas. Quem disse isso foi o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, ao ministro Ricardo Lewandowski. Então eu digo a você, a Lava Jato, ela foi o maior esquema de propina que esse país já viu. Quando começou na televisão os grandes atores do mensalão, isso começou a dar publicidade para o judiciário. E hoje nós estamos aí, vendo um grupo trabalhando unido pelo mal do Brasil. O último condenado pela Lava Jato que saiu da cadeia, cientista política Deise Ciocari, é o fim da Lava Jato? É o fim da Lava Jato. O último preso solto, acabou a Lava Jato, o governo que assume agora é completamente diferente, não tem, já era próximo. O que me espanta nisso é o Cabral solto e a gente aqui morrendo de medo de emitir uma opinião, né, porque não sabe o que pode acontecer. Mas isso tudo é culpa do sistema, né? Essa lei de prisão preventiva de 6 anos, está aí o que a gente está vendo, né? Mas é o que eu estava conversando com o Caio aqui anteriormente, o problema é muito maior do que a gente está vendo, mas é uma lástima, a gente está vendo uma lástima diante dos olhos. Agora, meu querido Nelson Kobayashi, deixa eu colocar uma pitada de polêmica nisso aqui. Vamos lá. O Sérgio Cabral responde a 35 processos. 33 tramitam perante a Justiça do Rio de Janeiro. Ele está preso desde novembro de 2016. Portanto, já passamos de 6 anos de prisão provisória. 11 desses processos ainda estão tramitando em primeira instância. 22 estão em segunda instância ainda, não julgados. A manutenção dessa prisão com processos que não terminam não cria uma falsa sensação de eficiência quando o dinheiro que ele roubou ainda não se recuperou. Ele não foi absolvido. Ele pode ficar indefinidamente preso provisoriamente enquanto os processos não caminham
o caminho a passos de tartaruga? O Supremo Tribunal Federal não aplicou a lei? Ou será que o Código de Processo Penal permite prisão preventiva com antecipação de pena? Vamos lá, Capeza. Essa é uma discussão muito polêmica e eu já vou adiantar. A decisão que determina a soltura do Cabral é uma decisão correta. Quer queira, quer não. Goste do Cabral ou não goste. Considere ele um mau político, um corrupto ou não. A decisão é correta e eu vou explicar por quê. Você bem disse que ele não foi absolvido, mas também não foi definitivamente condenado. E a gente sabe que no nosso sistema constitucional há uma previsão no artigo 5º, no inciso 57, que prevê o princípio da não culpabilidade. Ou seja, até que haja uma decisão definitiva, imutável e recorrível com trânsito em julgado, é o que diz a Constituição, a pessoa deve ser considerada inocente, ela não pode cumprir pena. E ele estava preso não cumprindo pena, ele estava preso preventivamente. Isso é uma informação, ou essa é uma informação muito importante. Ele estava preso preventivamente. E no Código de Processo Penal, é até difícil falar isso diante de você, Capês, que é uma das maiores autoridades acadêmicas nesse tema, penal e processo penal, mas a gente sabe que no Código de Processo Penal, a gente tem 3 situações em que a pessoa deve permanecer presa preventivamente. Para proteger a sociedade, quando é alguém que está com risco de cometer crimes, um estuprador contumaz, ou um estelionatário contumaz, por exemplo, para proteger o próprio processo, quando a pessoa pode corromper uma testemunha, sumir com o documento, sumir com o computador, ou quando ela corre o risco de fugir, uma pessoa que não tem residência fixa, não tem trabalho, não tem histórico de endereço, de nada. E neste caso do Sérgio Cabral, é uma pessoa que está presa preventivamente, portanto não cumprindo pena, há 6 anos. É uma pessoa que está presa aguardando o processo. Vamos falar dos 3 requisitos? Ele é uma pessoa que oferece risco para a sociedade se ele não é mais governador, se ele não está em nenhum cargo público, se ele não está lidando com o patrimônio público de ninguém? Não. Ele é uma pessoa que oferece risco para o processo? Não, por quê? Porque neste caso, Caio, já houve a produção de prova, já passou essa fase da instrução probatória, da instrução do processo. As testemunhas que tinham para ser ouvidas já foram, os documentos que foram para ser apresentados já foram, então não tem mais risco. Até porque quando se aguarda um recurso nas instâncias superiores, no STJ, no STF, por exemplo, não é para rediscutir prova. Eles podem até revalorar, mas não pode rediscutir a questão da prova. Então, neste caso, não oferece mais risco ao processo. Ele já teve condenações em primeira instância e algumas em segunda, como o Capês falou. E, por último, ele pode fugir? Esse requisito do Código de Processo Penal vem caindo nos últimos anos com o advento da tecnologia, com a tornozeleira eletrônica, por exemplo. Então, a gente tem no nosso sistema, quer queira, quer não, uma lei que garante a prisão preventiva para casos excepcionais e que no Brasil, a gente sabe, é muito banalizada. Prova disso é o número que a gente tem de presos preventivos no Brasil. Nós temos cerca de 920 mil presos no Brasil, sendo quase a metade, 45%, de presos provisórios, presos que não têm condenação. E no nosso Estado democrático, vale para o inimigo, vale para a pessoa que eu não gosto, vale para os meus manifestantes, vale para as pessoas que são correligionárias. A lei e a Constituição precisam ser cumpridos, dentre os quais o princípio da não culpabilidade. Enquanto não tiver decisão condenatória imutável, recorrível, a pessoa precisa ser considerada inocente e só depois disso é que, para cumprir pena, é que ela pode ser presa. Vamos lembrar um detalhe. O Sérgio Cabral não foi absolvido. Ele é réu confesso em corrupção e será condenado. Ele é réu confesso em corrupção. O que ocorreu foi, depois de 6 anos preso, ele continua aguardando o resultado do processo, só que agora em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Agora, Caio, do ponto de vista do cidadão, um sujeito que roubou o estado do Rio de Janeiro, acabou com as finanças do Rio de Janeiro, desviou mais de 100 bilhões de reais, estar agora em casa, quando existem pessoas que estão presas por ter emitido a sua opinião, isso cria uma revolta na população? Mas é óbvio que cria, e eu sou obrigado a concordar. Quem sou eu para discordar de vocês dois aqui, que são mestres no direito? Então eu não vou basear minha análise no direito. Mas assim, o que é engraçado é que a lei precisa ser cumprida. Mas pera, depende para quem?
a lei precisa ser cumprida, né? Depende quando, depende quem está sendo julgado, Exato. depende quem é o julgador. Então, a sensação do Cabral, que até agora foi condenado a 400 anos, porém o processo não transitou em julgado, ou seja, para quem não entende, que eu também não entendia, não finalizou, ele ainda pode recorrer, já acumulam 400 anos. E ele cumpriu 6 e está tudo bem. Porque até agora, né, eles usam dessa artimanha jurídica para ficar protelando o final do processo. Então, quando você mesmo, Capês, diz assim, mas o processo ainda, né, tem chance de recorrer, ele não finalizou, mas será que essa não finalização não é um método utilizado pela própria defesa a fim de prescrever algum crime, a fim de empurrar para frente uma condenação? Porque quem tem dinheiro contrata bons advogados com acesso à Suprema Corte, que inclusive entram de short e chinelo aos corredores da Suprema Corte e conseguem ali manobrar, né, a condenação de seus clientes. Então, será este o caso? Eu não sei. Hein? O Nelson eu não tá sei e tô aqui só levantando. O Nelson quer polemizar com você. Mas manda ver. Pode colocar os dois aqui, pode colocar os dois na tela. Eu quero falar só uma coisa. Pode colocar aqui, é olho no olho. Mas vamos lá. Eu quero falar, primeiro eu concordo, Caio, que isso gera uma sensação de impunidade e tal. Mas essa tese, se a gente for estudar, não se sustenta. Essa coisa dos bons advogados, a pessoa rica contrata bons advogados, leva as Como não cortes se superiores. sustenta, Nelson? Não se sustenta com os números. Hoje. Não se sustenta com os números. Você sabia que o maior índice de reforma das decisões nas cortes superiores é da Defensoria Pública, que atende pessoas com renda de até 3 salários mínimos? Esse é o maior índice. Em 2017, a gente tem um estudo do Núcleo de Pesquisa da Defensoria Pública de São Paulo que 45%, ou seja, quase a metade dos recursos que são levados da segunda instância aqui, condenados, para o STJ, tem mudança de decisão, tem reforma da decisão e para pessoas pobres. Então, se você pegar, por exemplo, o índice dos advogados particulares pagos é um índice muito menor, mas muito menor. Mas é claro, Nelson, essas pessoas geralmente nem chegam a responder processos porque tem tanto dinheiro que deturpam todo o processo criminal. Então, assim, muitas vezes ele não é nem denunciado. Quando é denunciado, o processo é arquivado. Olha as coisas que nós temos visto, assistindo partindo da Suprema Corte. Mas a lei é para todos. Bom, a verdade é que também, Nelson, me desculpe, mas tem muita gente pobre esquecida na cadeia. Então, 45%. Muita gente pobre esquecida na cadeia, até por crime de desacato, que não dá nem direito à prisão. Mas eu queria ouvir agora o Marcelo Bella, porque ele está revoltado. Eu estou vendo ele não está se aguentando. Marcelo, que mensagem que a população recebe? Por mais que seja o que o Supremo tenha aplicado, ao nosso ver, do Nelson e meu, a legislação em vigor, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que o artigo 319 do Código de Processo Penal autoriza outras medidas restritivas. Mas que revolta que sente o cidadão nesse momento? Que mensagem que se passa? O crime compensa? Bem, os vícios do processo não podem se sobrepor à realidade. E quando eu falo de mundo real, é um mundo que você tem que levantar de manhã cedo, ir trabalhar e pagar os seus boletos, ok? Então vamos começar com um caso aqui para fazer um comparativo bem simples e similar. André do Rap. Alguém se lembra desse caso? Em 2022, um traficante perigosíssimo foi solto por um dos integrantes do STF, que hoje está aposentado, o ex-ministro Marco Aurélio Mello, em função dos vícios referentes ao processo que o mantinha preso. Evidentemente que esse sujeito, a despeito da tornozeleira eletrônica, que era para mantê-lo virtualmente preso, pegou o seu avião e foi morar no Paraguai. E de lá está comandando o crime. Então eu quero dizer aos senhores, soltar alguém que é réu confesso por vícios de processo, por mais direito que ele tenha, e o direito daqueles que foram usurpados, como aquelas pessoas que estavam na fila dos hospitais, os policiais que não receberam salário, os professores do Rio de Janeiro que não receberam salários. Essas pessoas estão sentindo como? Então, parafraseando a frase do próprio ministro Barroso, em pergunta ao ministro Lewandowski, o crime compensa, excelência? Não, ele não compensa. O crime não compensa e esse senhor estará preso pelo resto da vida dele pela sociedade. Ele já é confesso, o filho dele acabou de ser preso, ou seja, filho de peixe, peixinho é, não é isso?
Então, ou seja, o fruto não cai muito longe do pé e é a escória da sociedade. Isso é escória da sociedade e é uma excrescência o que foi feito. Bom, e que seja um alerta para os processos começarem a andar mais rapidamente. Não é possível 6 anos estar na primeira instância. Tem ações de improbidade administrativa em andamento há mais de 20 anos. Ou a justiça vai se modernizar. Não adianta criar a ilusão de deixar réus presos antes do processo terminar, preventivamente. O processo não termina nunca, não tem condenação, não tem perda de bens em favor da União, o dinheiro não volta para a sociedade e cria-se aquela falsa sensação de impunidade. Menos pirotecnia e mais direito, não é? Posso fazer só um adendo, Capeza? Por favor. Depois vamos passar para o próximo tema. A gente só tem que lembrar que nesse caso do Sérgio Cabral em específico, ele está com todos os bens constritos, que também é uma medida cautelar diversa da Constituição da Liberdade. E qual o valor total desses bens? Não sei se atende. Bem menos que o que ele roubou. Exato, não sei se atende. Mas, de qualquer forma, existem outros mecanismos. E vale a pena a gente dizer aqui que a lei, ela precisa ser igual para todos. Ela não pode ser nem mais branda para os meus amigos e nem mais ríspida para os meus inimigos. É uma questão de manter a legalidade. Porque hoje é com o Sérgio Cabral, mas depois, se for com alguém que a gente gosta, com alguém que a gente vota, essa lei também precisa ser mantida por uma questão de isonomia. Só essa questão. Bom, o fim da Lava Jato coincide com o início de um novo governo.